Seja bem-vindo ao Anvircast, o podcast da Anvir Espaço Multiprofissional. Eu sou Ana Virgínia, psicóloga e psicanalista, e hoje nós vamos conversar sobre maternidade e sobre a importância de cuidar da saúde mental neste momento tão transformador da vida. Eu sou Eveline, psicanalista, e nesse episódio nós vamos olhar para a maternidade a partir da psicanálise e refletir sobre os desafios nesse momento tão cheio de amor, mas também de angústias e recomeços. E Ana, será que existe a mãe perfeita? A mãe perfeita não existe, né, velho? Porque nós não somos perfeitos, não existe um ser humano perfeito. E nesse momento cabe a gente refletir sobre o conceito de Winnicott, que é a mãe suficientemente boa. Winnicott, um psicanalista inglês, era também pediatra e ele atendia famílias, atendia mães, crianças, e como psicanalista ele desenvolveu esse conceito da mãe suficientemente boa. E ele percebeu que não é a mãe perfeita que o filho precisa, é a mãe suficientemente boa. O que é essa mãe suficientemente boa? É aquela que dá o cuidado, é aquela que cuida, é aquela que dá o amor, o afeto, mas que também tem falhas. E que nessas falhas é que o filho aprende a lidar com a imperfeição que existe em todas as fases, em todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. E a maternidade é sempre cor-de-rosa, é sempre um momento feliz, um momento de realização ou não? Não, gente, claro que não. Existe a ambivalência dos sentimentos. Quando a gente está gestando, é só amor, é por amor, expectativa, né, de ter o seu bebê. Quando nasce, a gente se depara com a realidade que não é só cor-de-rosa. Existem desafios, medos, angústias, né, tristeza em alguns momentos, a sensação de que não vai acertar, de que não sabe fazer, e isso é tudo normal, porque além do processo mesmo dos hormônios, né, que estão dentro do organismo a todo vapor, existe também a parte mental e emocional, onde a gente acha que vai dar conta de tudo, que com a gente vai ser diferente, mas na realidade a gente se depara com tudo isso, né? Essas angústias, esses medos, essas inseguranças. E é importante a gente falar também, né, sobre a culpa, porque quando a mãe se percebe cansada, querendo um momento para si, querendo descansar, querendo um momento de folga, não quer dizer que ela não ame o filho, só quer dizer que ela é humana e que ela também se cansa, e que ela precisa descansar para cuidar bem do filho. E por isso, Ana, é importante trabalhar na psicanálise, trabalhar no consultório, para poder compartilhar todas essas angústias, para não carregar essa culpa, achar que poderia estar fazendo mais ou estar fazendo menos. Será que eu estou dando amor demais? Será que eu estou falhando em algum momento? E principalmente, gente, é não esquecer o seu papel de mulher. É saber que você existe também, que é para além de ser mãe. Você também é mulher, tem que se cuidar, tem que se amar, tem que ter seu momento. E é isso aí, quando paira todas essas dúvidas, a gente trabalha no consultório. E é importante também a nossa presença enquanto terapeuta, enquanto psicóloga ou psicanalista, no acompanhamento dessa mãe, porque às vezes a gente precisa também chamar a família, e às vezes é preciso alguém de fora mostrar para a família a importância do apoio, da rede de apoio, do cuidado, do apoio que essa mãe precisa para cuidar bem dessa criança, né? Exato, porque quando o nosso bebezinho nasce, todas as atenções vão para esse bebê. Nossa, do marido, da rede de apoio, do familiar que chega para visitar. E aí muitas vezes a gente até esquece de olhar para a mãe e dizer assim, como você está? Né? E aí nesse processo a mãe também se sente um pouco desamparada. E a gente precisa acolher, aprender a acolher essa mãe e ela se acolher principalmente. Então, ser mãe não é ser perfeita, é ser suficientemente boa e saber reconhecer os próprios sentimentos e saber reconhecer que também precisa de ajuda. Fala também pra gente dessa perda momentânea da identidade pessoal nos primeiros momentos da maternidade. Então, a gente falou um pouquinho sobre a ambivalência de sentimentos, que é o quê? Uma hora eu tô feliz, uma hora eu tô triste, né? Então é essa gangorra. Essa perda da identidade, quando o bebê nasce, a mãe simplesmente vira o quê? Um grande seio que está disponível a amamentar 24 horas,
né? E tá toda hora ali disponível para aquele bebê. Esquece muitas vezes de se arrumar, de tomar um banho demorado e lavar o cabelo, né? De poder sentar um pouquinho e sair, comer alguma coisa que gosta. Ela acha que tem que ficar disponível. E quando sai um pouquinho, vem a culpa. Deixei meu bebê. Será que está chorando, né? Então, isso é a perda da identidade. É importante que se trabalhe com essa mãe para não perder, porque o bebê, ele não quer só um grande seio. Ele quer também saber e conhecer essa mãe que está feliz, essa mãe que se valoriza, essa mãe que cuida de si. Se eu cuido de mim, eu posso cuidar melhor do meu bebê. Ana, me diz uma coisa. E você sabia que existe também o luto na maternidade? Explica um pouquinho pra gente como que é esse luto. Algo muito interessante é que acontece quando o bebê nasce, porque a gente tem a expectativa sobre aquele bebê que vai nascer fofinho, que vai nascer com cheiro de bebê Johnson, né, que o quarto vai estar sempre arrumadinho, e aí a gente tem o luto desse bebê imaginário, porque a gente vai acabar lidando com o bebê real. O bebê é uma pessoa diferente do que nós desejamos enquanto mães. Ele é uma outra pessoa, ele é um outro ser que nasceu e que vai começar a se mostrar já nos primeiros momentos de vida. Então ele pode ser mais zangadinho, pode chorar o tempo inteiro, troca o dia pela noite, ele não vai dormir a noite inteira, o quarto não vai estar sempre arrumadinho. Então a mãe, algo que acontece muito, né? É a mãe passar por esse luto desse bebê imaginário e começar a lidar com esse bebê real. E isso é o verdadeiro amor, né? É lidar com a pessoa com quem ela realmente é e não com o que a gente espera que ela seja. Não é verdade? Exato. Então, assim, gente, nesse bloco que a gente falou um pouco sobre o luto, sobre a perda da identidade, é importante que vocês, toda mãe, né, seja de primeira viagem ou não, entenda que não pode perder o seu papel enquanto mulher, né? Enquanto mãe, você não é só estar disponível, que vai ter sim ambivalência de sentimentos, que vai sentir culpa, mas está tudo normal. Não precisa ser perfeito, não será perfeito e vai ser sempre um processo de aprendizado, porque afinal de contas, chegou um ser novo em casa, né? Mudou toda a dinâmica da casa, da família e todo mundo precisa se adaptar. Então tá tudo bem, não precisa se desesperar. E na hora que sentir muita ansiedade, muita angústia, vem trabalhar com o psicólogo, vem trabalhar na clínica, que a gente está aqui para ajudar. E por que é importante cuidar da saúde mental materna? Porque nos primeiros momentos de vida, o bebê vai constituir a própria subjetividade, ou seja, ele vai se formar suas emoções, os seus sentimentos, formar o seu psiquismo, a sua estrutura de personalidade, a partir desses primeiros momentos. E é no vínculo com essa mãe que essa pessoa vai se formando emocionalmente, né? Então, a mãe precisa estar bem para que o bebê se sinta seguro, para que ele tenha esse ambiente saudável para o seu desenvolvimento. Então, a mãe precisa se cuidar para que o bebê se torne um adulto saudável, emocionalmente saudável. E aí, Ana, é importante também lembrar que além de todo esse turbilhão de sentimentos, existe ainda as opiniões externas. Gente, não falta alguém para chegar e dar um palpite, uma opinião, uma sugestão, comparar que no meu tempo eu fazia isso, na minha época se fazia aquilo. Então sempre existem essas comparações e o que acontece? A mãe fica mais perdida, ela se sente mais angustiada assim, eu vou nessa linha ou vou naquela que me disseram, né? Então todas essas influências externas se misturam com as emoções e a mãe fica muito mais perdida, né? E embora tenha toda uma rede de apoio, que é importante trabalhar também a rede de apoio, porque a rede de apoio é para chegar e apoiar e não para vir opinar. Quem tem que opinar às vezes é o pediatra ou um profissional, né, que é específico para aquilo ali. Então tem tudo isso também. Aí como fica, né? Essa mãe que está tão cheia de conflitos, às vezes tão cheia de angústia, como fica assim esse espaço onde ela possa falar sem julgamento, onde ela possa botar para fora tudo o que está sentindo naquele momento? É verdade, é um desafio. Além de lidar
com as cobranças externas, porque muitas vezes, como a Eveline colocou, a rede de apoio vem para apoiar e traz cobrança, traz julgamento, né? Comparações entre uma maternidade e outra, entre como foi na minha época e como você está fazendo agora, né? Então, além de lidar com essas situações externas, a maternidade é uma fase que pode despertar situações não bem resolvidas na infância da mulher. E essas situações ainda podem vir à tona nesse momento de fragilidade, nesse momento de certa crise, né? E então é importante que a mulher também esteja atenta a essas situações, a estes sinais, e que trabalhe essas questões em terapia, na análise, para que essas situações mal resolvidas na infância da mulher não se repitam na educação e no processo de cuidado com o próprio filho, né? Que são os gatilhos, né? A gente chama de gatilhos emocionais. Você às vezes está numa situação, desperta algum gatilho interno por uma questão lá de trás e você não sabe identificar isso e aí também não sabe por que está agindo de uma forma ou outra ou está sentindo, né, algo naquele momento. Você não entende o porquê. Então é como você disse, às vezes disparam gatilhos que estão aqui guardadinhos, não se consegue identificar e vai ser no espaço da clínica que pode se trabalhar tudo isso. E cuidando da saúde mental materna, a gente também está cuidando da saúde mental do filho e dessas duas pessoas que vão construir um mundo novo. E até o próximo podcast. Pronto, eu estava até escutando, né, o que a Ana e a Eveline estavam falando sobre esse assunto, e de fato é um assunto muito interessante, né, elas trazerem, porque é um assunto que não fica velho, né, tá sempre em atualidade, porque de fato os filhos podem crescer, né, como foi no meu caso, sou filha única, e embora eu já tenha 22 anos, a minha mãe vive muito em prol, né, de mim, das minhas vontades e tudo, então eu acho que isso pode atrapalhar tanto a relação entre mim e ela, né, como mãe e filha, e também a questão dela mesmo como mulher, né, dela olhar para si mesma, ter suas próprias vontades e não somente a vontade do filho, a vontade até mesmo do marido, né, que acaba acontecendo por ser uma família só com 3 pessoas, mas assim, eu acho que é um assunto muito interessante. Eu acredito que tanto a Eveline como a Ana têm pontos assim muito importantes para poder agregar, né, até porque eu refleti bastante sobre o que elas falaram, não sou mãe, né, ainda, mas assim, com a relação mesmo entre eu e minha mãe, né, eu acho que pode agregar bastante, e convido mesmo vocês, né, a conhecer o espaço, a conhecer o trabalho das duas, porque de fato é um ponto assim muito importante vocês agregarem na vida, né, materna de vocês. Se você se identificou com os pontos que nós abordamos nesse podcast e sente que precisa de um espaço de escuta, eu te convido a conhecer a Anvia Espaço Multiprofissional e nós estamos aqui para te acolher e te escutar.